Tudo tem um outro lado. Frente, trás, direita, esquerda, cima, baixo. Fora, dentro, com, sem, côncavo, convexo. Para poder entender o mundo por completo, é preciso se colocar do outro lado. Olhar para o outro lado. Sentir o outro lado. Viver o outro lado. Com a criatividade é a mesma coisa. Para entender a criatividade, é preciso viver o outro lado. O lado do estudo, da pesquisa, da experimentação. Tentativa e erro. Deslizes e conquistas. Obstáculos e linhas de chegada. Tem gente que fala que não é o destino que mais importa, e sim a jornada. Mas quase nunca vemos claramente qual é a jornada do ser criativo. É hora de assumir o lugar por trás das câmeras, dentro dos bastidores, na mesa de controle, atrás do computador, onde você está lendo isso. Red Week Ideas. Creativity behind creativity. Isso aí. Apresentou, deixa eu passar o videozinho também da SimilarWeb, também que é parceira desse ano do evento. My team and I always had trouble figuring out how to grow our digital market share, until we found SimilarWeb. With SimilarWeb, you can quickly see who's winning in your industry, uncover your competitors' digital strategies, and understand how to better reach your target audience. We now have an incredible bird's-eye view of our market to see exactly who's driving growth. Now that's a competitive edge. We can instantly identify any potential threats and get ahead before it's too late. Plus, we can see where else our audience spends time online, what they're interested in, and where to engage with our customers. SimilarWeb has completely transformed the way we build and monitor our digital strategy. Honestly, I don't know what we'd do without it. Optimize your digital strategy. Win with SimilarWeb. Deu tudo certo. Vocês viram bonitinhos os vídeos? Sim. Sensacional. Então tá bom. Muito obrigada pelo tempo do Merchan. Então agora vamos começar oficial mesmo. Primeira coisa que eu queria que vocês contassem, né, onde é que vocês estão neste momento, né? E contasse um pouquinho da trajetória de vocês. Vamos começar pelo Felipe, que está em primeiro aqui. Aí você fala primeiro, onde é que você está nesse mundo, né? Acho que a galera já leu, mas conta um pouquinho, aí como é que você foi parar aí em Madrid? Beleza. Bom, eu estou em Madrid, como você disse agora mesmo. Sou diretor de criação da Edelman para a Espanha, para Madrid e Barcelona. E também faço do Creative Board para toda a região de EMEA. Então, a gente tem vários escritórios na Europa, África e Dubai. E, bom, eu cheguei na Europa faz uns 7, 8 anos, quase. Primeiramente, eu estive na Itália um ano, mas eu segui trabalhando para alguns projetos, fazendo alguns freelance para o Brasil. E logo na sequência, eu fui convidado para vir para Madrid, para fazer parte da equipe da Ogilvy aqui, e fiquei aqui um período, acho que de uns 3 anos e meio, 3 anos e 8 meses, por aí, não me recordo exatamente esse tempo, assim, e logo fui convidado para me juntar à equipe global da Ogilvy Social Lab, que fica na Bélgica. Então, me mudei para lá e fiquei mais um período lá na Bélgica, até começar a agitacuja da pandemia. Mas eu mantive minha casa aqui na Espanha, então, um pouco antes ainda de começar a pandemia, eu estava trabalhando 15 dias lá, 15 dias aqui, e quando começou o lockdown, eu estava na Espanha. Bom, e aí foi consequência, depois de tudo isso, eu acabei decidindo retornar em definitivo para a Espanha, para Madrid. Legal. Eu vou pedir agora para o Paulinho contar um pouquinho sobre a trajetória dele. Maravilha.
Bom, eu estava em Curitiba. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está acompanhando. E logo após a minha saída oficialmente a minha saída de agência, eu trabalhava como diretor de arte. A minha última agência que eu estive foi a Heads. Logo após eu já estava com a Magma Image. Paulinho, ficou mudo para mim aqui. Será que... Opa, voltou. Oi? É que você tinha ficado mudo aqui, mas já voltou, tá tudo certo agora. Ok. E logo após eu trabalhei durante algum tempo com a Magma, e basicamente eu trabalhava com as agências e com profissionais que eu tinha trabalhado antes como diretor de arte, o que me ajudou bastante. E uma dessas pessoas que me abriu a possibilidade de eu conhecer outras pessoas aqui em Dubai. E até então, e desde então eu comecei a trabalhar com essas pessoas, mas num ritmo somente online, que era muito a pegada que eu fazia dentro da Magma, tanto com profissionais parceiros quanto profissionais tanto de Curitiba como fora de Curitiba. E o que me facilitou também foi uma questão de horário, que eu sempre, apesar do fuso horário de estar em 7 horas para frente, de Dubai estar 7 horas para frente, eu conseguia, de certa forma, estar online com o mercado daqui. E eu trabalhei com eles somente online durante 2 anos, e depois desses 2 anos, a Léo Burnet, até então a Léo Burnet, estava abrindo a Prodígios, que é a produtora do grupo, e eu recebi o convite de me mudar para cá. Então, para mim foi um privilégio trabalhar com essas pessoas e sedimentar um relacionamento que depois aproximou a gente e eu vim para cá. E para mim foi super atípico, porque eu já tinha uma família consolidada, já tinha mulher com filha, e os caras falaram, não, vem todo mundo. Então foi um desafio enorme, isso foram 5 anos atrás, e eu estou aqui desde então. Uma super experiência de vida, uma mudança de vida tremenda em todos os aspectos, porque não é somente uma mudança de país, mas também foi uma mudança de cultura. E para mim está sendo extremamente prazeroso e adquirir conhecimentos de uma cidade tão cosmopolita como é Dubai, por exemplo, de você ter pessoas do mundo inteiro trabalhando junto, desde pessoas, por exemplo, do Sudão, do norte da África, assim como pessoas da Ásia, Europa, da América do Sul também, muita gente também da América do Norte. Então, é muito prazeroso e eu me sinto um privilegiado e muito feliz de estar aqui. Legal, Paulinho. Já vamos entrar nesses pontos aí. Eu até quero saber como é que os cachorros sobrevivem aí, esse calor todo. Mas daqui a pouco. Temos cachorros aqui. Daqui a pouco. Eu vou pedir para o Kleber agora, que acho que é o de vocês três o que está há mais tempo fora do circuito nacional, né, Kleber? Conta um pouquinho de como é que você foi parar. Você nunca me falou, eu não tenho ideia da sua história, como é que você foi parar aí nos Estados Unidos. Pois é, então, Paulo, eu acho que a nossa trajetória é meio parecida, né? Porque a minha última agência em Curitiba foi a Heads também, né? Tava lá do lado do Bufo durante alguns anos, aprendi bastante com ele, Cláudio Loureiro. Assim, sabe que é interessante porque esse clima de agência, não só na Heads, mas esse clima brasileiro, assim, de lidar, foi a última vez mesmo que aconteceu, porque muda muito, né? Muda muito. Eu queria sair de Curitiba para vir para um outro lugar. Curitiba era muito frio, as empadinhas estavam com muita azeitona com caroço. Falei, tem que sair daqui agora para ir para um lugar
né, um pouco mais quente, com um pouco mais de variedades de comida, tal. Daí falei, São Paulo é muito frio também, é muito grande, é meio assustador. Tinha ido para lá 1, 2 vezes. Tinha inclusive falado com o Rui Lindenberg, né, na DPZ, né, aqueles lugares maravilhosos dos nossos sonhos infantis de adolescente, né, de publicidade, todas aquelas agências fazendo um trabalho maravilhoso. Mas daí eu falei, não, mas São Paulo é muito grande, é muito perigoso aqui, vamos tentar outra coisa. Daí eu vim em 99, fiz a pasta, né, naquela época que a pasta eram 10 anúncios de print, né, e imprimi tudo, botei na mala e vim para Nova York. E acabou dando certo, assim, Entrei na Young, né? 99 foi um ano muito bom aqui, era o último ano do Bill Clinton, a economia estava bombando, né? Todo mundo estava feliz, cantando na rua, aquela maravilha, né? Daquele sonho americano. Então, eu diria assim que foi relativamente fácil não sei, eu acho que eu tive sorte também, né, de ligar para a pessoa certa. A pessoa que me recebeu na Young já tinha morado no Brasil durante algum tempo, né? Ela tinha um afeto assim por brasileiros, e naquela época a publicidade brasileira estava assim no ápice, né? Você tinha as coisas da DM9, da UMAP, ganhando todos os prêmios. Então, brasileiro, né, tava no norte da coisa mesmo. Tanto que na Young nós éramos 12 brasileiros lá, né? Então foi interessante, assim, porque apesar de ter saído do Brasil, o Brasil foi para lá, né? Hoje em dia eu acho que o pessoal está indo mais para a costa oeste, né? Eles estão mais atrás do calor mesmo, tá? O Bruno tá lá, matando a pau, os gêmeos, o Renato, o Roberto estão fazendo trabalhos maravilhosos por lá, e eu sinto que Nova York meio que deu né, as pessoas, aconteceu um pouco de um êxodo, assim, mas ainda tem bastante brasileiro. Então, depois da Young, eu fui para a BBDO, estou lá no BBDO faz uns 7, 8 anos, e, né, trabalhando com David Lubbers, que é, na minha opinião, assim, o grande mentor da publicidade americana, assim, porque o David, ele, né, a escola dele foi a Fallon McElligott, que é a grande agência americana, há 20 anos atrás, e ele veio de lá, e ele é um cara que tem essa dualidade, né? Ele é um excelente criativo e é um excelente líder. Às vezes é difícil, né? Você acha um cara que é bom pra caramba, mas daí ele chega num trabalho, né, numa posição de diretoria, e daí as pessoas não gostam muito, ele não é um bom líder. Ou você tem aquele cara que é o oposto, né? Que ele é um excelente líder, todo mundo gosta dele, mas quando chega no trabalho a coisa não vinga muito. Então o David é esse nosso herói lá dentro, porque ele tem uma experiência tremenda. E, claro, a grande diferença de trabalhar assim nessas agências são as contas globais, né? Que é onde você vai realmente aprender sobre as grandes, né, budgets, né? Como é que você vai traduzir teu trabalho para o resto do mundo, porque tem aquela coisa que, né, você faz uma criação local, às vezes ela é muito mais efetiva, porque as agências locais entendem da comunicação local, de como as pessoas se comportam, né? Mas então quando você vai fazer uma coisa para o mundo inteiro, tem esse problema, você tem que adaptar, né? E eu acho que é por isso que as agências acabam trazendo pessoas de todos os lugares, porque você realmente só tem uma agência realmente global se você tem uma força de trabalho global. E assim, né, como o Paulo e o Felipe estavam falando, é incrível, porque a cidade é cosmopolita e os ambientes de trabalho também são cosmopolitas, né? Então é o melhor dos dois mundos. Mas é isso, foi um resumão. Será que eu falei tudo? Não é para você falar tudo de uma vez, rapaz? Calma. Não tem mais conversa aqui. Deixa eu adicionar Paulinho e Felipe na sala agora, que a gente vai começar a falar daquele pré-roteiro, né, aqueles pontos que eu coloquei ali no roteiro. É legal, todo mundo, né, falou um pouquinho do início da trajetória, de como que chegou, onde chegou, e eu queria saber agora, assim, sobre desafios, porque nesse novo cenário abriu uma série de
novas oportunidades, né? Porque eu acho que rompeu muito essa barreira, acho que facilitou muito. Muita gente pegou freela, especialmente os diretores de arte, né? Os designers, pegaram muitos freelas fora, assim. O design brasileiro, o craft brasileiro é muito famoso e tal. E tem muita gente que ainda está sonhando com essa oportunidade de sair do país. Eu acho que até mais do que antes. Eu vi um volume muito grande de pessoas, especialmente profissionais de agências grandes de São Paulo, fazendo esse movimento, né? De ir para fora. Só que não é assim tão simples, né? Tem alguns desafios aí no meio do caminho, e eu queria entender de vocês o que foi mais complicado, né, nesse processo de mudança de vocês lá atrás, porque a galera no momento está aqui na fase de começar o processo. Tem gente que nem deu start ainda, quer entender, está tentando entender. Essa é uma razão da gente fazer esse painel aqui. Né? Então, eu queria entender qual foi o principal desafio, vou começar agora com o Paulinho, que você enfrentou, Paulinho, assim, o que foi mais foda nesse processo, sorry, mas eu posso falar, no processo de ir para fora do país, assim, tá? Então, conta pra gente aí, o que pegou mais? Acho que é bastante coisa. Eu acho que, antes de mais nada, você tem que estar aberto a outras experiências, você saber que coisas irão mudar na sua vida. No meu caso, eu não saí com, por exemplo, assim, eu sei que tem muita gente que tem interesse em sair do Brasil, de fazer uma carreira internacional. A gente pode falar da questão, por exemplo, de trabalhar pela internet, mas acho que é uma outra coisa nesse momento. No meu caso, como eu recebi um convite de, por exemplo, a Magma praticamente foi absorvida pela Léo Burnet. Depois de 2 anos, a Léo Burnet foi absorvida pela Publicis, e agora a Publicis está como um grupo todo. A minha trajetória, praticamente, como profissional, foi Curitiba-Dubai. Eu não tive nenhuma experiência internacional anterior a isso. Eu acho que desde o começo, por exemplo, de você pegar uma viagem de 14 horas, o idioma, principalmente, eu acho que o idioma, se você não fala inglês, você já tem um grande problema. Ou você não fala muito bem a língua da onde você pretende ir, é um grande problema. Por exemplo, assim, eu estou estudando árabe, por exemplo, que faz uma grande diferença. Faz uma grande diferença. Por exemplo, eles gostam muito quando você demonstra o interesse. Teve a questão do calor também, da diferença de temperatura, principalmente eu estava comentando com o Felipe e com o Kleber antes. É um calor que chega a ser um calor opressor, e não é um calor de 2 meses de verão, é um calor de 6 meses, e é um calor de 24 horas na mesma temperatura. E não vai chover no dia seguinte para amenizar essa temperatura. Então, faz parte, apesar que a cidade toda é planejada para absorver esse calor. Mas é um impacto. Isso é um impacto. A questão da diferença da cultura também, depois de um tempo, se você tiver uma mente aberta, que você estiver disposto a ver que, por exemplo, assim, tem um indiano do teu lado, depois tem um russo, de você saber que todo mundo também está tendo experiências diferentes e compartilhar experiências diferentes, eu acho que todo mundo vai caminhando como um grupo. Então, eu tive muitas experiências agradáveis nesse sentido, e isso me deixa muito feliz, das oportunidades que eu tive de conhecer pessoas também de todos os cantos do mundo. Mas os desafios são grandes, e principalmente a língua, para mim, foi um grande problema. Não somente o árabe, porque o meu inglês era bem ruim quando eu cheguei aqui. Cometi várias gafes, de tipo, coisas ridículas do dia a dia, tipo push and pull,
por exemplo, de bater cabeça em porta, essas coisas ridículas. Assim, eu até hoje não aprendi o push and pull. Eu acho que vai contra o cérebro brasileiro. Eu não conheço um brasileiro que domina. Tem um pouco disso, isso é muito engraçado, mas, por exemplo, já cometi gafes em reuniões de chamar ele de ela, de coisas muito, muito simples, que se eu tivesse me preparado antes, eu acho que é uma questão muito importante disso, eu teria vindo mais com uma segurança maior. Então, acho que a língua pegou muito para mim. Agora, com a língua neutra, então ficou bem mais fácil, né, Paulo? Como é que é essa coisa? Oi? Com a língua neutra agora, de ele, ela, eles, elas, ficou bem mais fácil. Facilita. Facilita um pouco, sim. Você não se confunde tanto, assim, mas depois você vai se acostumando e você vai aprendendo. E também tem outras coisas muito engraçadas, assim. Você, por exemplo, o Felipe, que tem um contato bastante com o Oriente Médio, você descobre que você não fala inglês até você ver outras pessoas de outros países falando inglês, né? Exato. É uma coisa é o inglês que a gente vê de filme, enfim, mas quando você pega um cara, um irlandês falando inglês, nossa. Aí fica complicado, né? Fica bastante complicado. Sim. E é interessante, quando o inglês não é a língua nativa das pessoas, elas têm uma tendência a tentar te entender mais. Mas, por exemplo, eu não sei se, por exemplo, o Kleber tem essa experiência de falar com nativos americanos. Se você escorrega muito no inglês, eu não creio que eles tenham tanta essa paciência, assim. Eu acho assim, o americano tem uma palavra que eu gosto muito, que eles falam que cost of entry, né? O preço da entrada. Qual é o preço da entrada? Claro que você vem para cá, você tem que estar falando inglês, senão tem que estar, né, falando o melhor inglês do mundo. Eu achei, como, né, você botou um ponto importante. Eu achava que falava inglês até chegar aqui, né? Daí você vê as pessoas falando, você fala, meu Deus do céu, me salve e me tirem daqui, né? Mas, assim, 3, 4 meses depois, você vai se adaptando. A outro cost of entry é você querer morar na cidade que você está, né? Porque não tem como ser feliz se você não está de bem com o dia a dia, com as pessoas, né? Então, isso vai ajudar você a aprender a língua, a fazer um bom trabalho. É importantíssimo, assim, é importantíssimo. Mas, de modo geral, o americano em Nova York, eles são mais pacientes com quem não fala, viu? Porque tem muita... Veja, Nova York tem 13% de nova-iorquinos, né? O resto são pessoas que vieram de outros lugares dos Estados Unidos ou de outros lugares do mundo. Então, essa paciência, ela tem que existir, né? Então, ela tá ali. Agora, por exemplo, você vai no metrô, se você está parado num lugar que você não deve estar parado, aí, meus velhos, essa paciência, ela acaba assim instantaneamente. Mas eles te puxam para o lado, te empurram para baixo dos trilhos, você perde as pernas e ninguém se sente culpado, porque tem os lugares aonde o nova-iorquino vai te dar como é que se diz aí aquela coisa do benefit of the doubt, né? O benefício da dúvida. Ele é um estrangeiro, ele é um cara que não conhece bem, vamos ter paciência com ele. Agora, tem coisas que você tem que saber quando você está na cidade, que é a coisa do nova-iorquino. Você não anda nos lugares errados, você, de preferência, não começa conversas no metrô ou nas ruas, você não olha para as pessoas, segue o teu... Né? A minha família, quando vinha para cá, eles ficavam muito tristes, né? Eles falavam, meu Deus, a minha avó chorava, por que você está morando aqui nessa cidade? Ninguém liga para nada, né? Se você cair morto, ninguém vai fazer nada. Eu falei, avó, mas também ninguém se mete na minha vida, sabe como? Se eu estou carregando uma caixinha no metrô, ninguém vai perguntar o que tem aí dentro, tal. Que daí é coisa que o brasileiro faz, que é legal também, né? Eu sinto falta, às vezes, de uma intromissão, né? A coisa fica muito fria. Por isso que, de novo, né? Você tem que estar confortável, porque você vai sofrer. Nova York, assim, tem muros em volta das pessoas. E para conseguir passar, né? Principalmente, dizem, né, que depois dos 30 você não faz amigo íntimo de verdade. E aqui é muito pior, assim, né? Você realmente
você vira conhecido das pessoas. Por isso que a comunidade brasileira é muito forte aqui, né? Eu conheço pessoas que mal falam inglês, porque eles vivem na comunidade, eles não querem se misturar. Aí também não faz muito sentido. Por que a pessoa está aqui, sabe? Como há 30 anos, não sabe falar inglês. Não quer se misturar. Mas também tem a coisa, o Brasil tá uma merda, todo mundo quer sair porque tá complicado. Então, é sempre esse duelo emocional, né? Mas, assim, o Paulinho não teve dificuldade nenhuma, já percebi. Kleber, você teve alguma dificuldade que você foi? Faz 50 anos que você foi para os Estados Unidos, né? Você lembra de alguma dificuldade que você teve no início? Assim, mas coisa real mesmo, vida real? Sério, sabe aquela frase do Woody Allen, que a hipocondria é a única doença que eu não tenho? Não tem fase da minha vida que não tenha dificuldade. Eu crio as dificuldades, porque eu gosto de fazer tudo ficar complicado, né? Olha, eu acho que curitibano se dá bem em Nova York, porque é frio também, as pessoas não são as mais amistosas, e assim, como eu já falei antes, num outro Red, que assim, os restaurantes são maravilhosos, como se come bem em Curitiba, se come bem aqui. Eu acho que tem muita coisa em comum, sabe? Muita coisa em comum. E a publicidade mesmo, ela tem uma linguagem universal, né? Não é que você vai entrar num país e tudo vai mudar. Não, a estrutura, assim, da comunicação, ela não muda muito, né? Veja agora os TikToks, né? O que é o TikTok? É a volta do humor na comunicação, né? Que a pessoa não vai ficar vendo o teu negócio se não for engraçado. Então, tem essa linguagem universal assim, que é interessante. Né? Tá vendo aí 3 brasileiros morando em 3 lugares diferentes do mundo e assim, no fundo, eu acho que depois de algum tempo você se adapta muito rápido. Mas no início Bom, enfim, esse processo, acho que, Felipe, fala você, que acho que é mais recente, assim... Eu passei por todos os problemas possíveis e imagináveis, eu acho. Bom, primeiro acho que eu pulei antes, quando eu falei, eu pulei algumas etapas aí, mas o que aconteceu foi o seguinte, antes de eu vir para cá, eu estava em Floripa, numa agência bacana, na WG, a maior agência do estado lá, e que consegue fazer um trabalho criativo bacana, até hoje saem bastante coisas legais de lá. Estava numa posição muito boa, estava ganhando bem, morando numa ilha, né, maravilhosa, todo mundo sabe como que é Floripa. E aí tinha reeleição, né, a famosa super instabilidade brasileira, e a gente recebeu aí uma pesquisa encomendada para um dos nossos clientes, que era bem grande, assim, e cara, não era nada legal, assim, e eu tinha a possibilidade de fazer minha cidadania italiana, e eu falei assim, quer saber de uma coisa? Antes que saia o resultado dessa eleição, eu vou pular fora daqui, eu vou fazer isso enquanto ainda seja possível, até um plano B. E aí eu me joguei para a Itália. A minha ideia era ficar na Itália 4, 5 meses, como fazer meus documentos, reconhecer minha nacionalidade italiana, e depois voltar para o Brasil, pensar o que ia fazer. Primeira coisa que aconteceu, os 4, 5 meses se converteram em 9, 10 meses. Porque tem uma frase, eu não vou saber falar ela em italiano, mas que quando eu perguntei para alguém, algum dos infinitos órgãos do Estado para fazer carimbo e qualquer coisa, eu falei assim, mas e essa burocracia? O pessoal me riu e falou, é tipo um ditado popular que é: o que você esperava? Nós inventamos a burocracia. Então aí foi minha primeira saga, foi contra a burocracia aí do Estado na Itália, que é absurda. Eu tinha que ir de um lugar para o outro carimbar papel. E aí você chegava num lugar e faltava um carimbo, você voltava no outro, e a pessoa ficava brava com a outra que tinha dito que faltava carimbo, e botava mais carimbo do que devia. E cada um desses papéis você tinha que parar numa tabacaria, numa loja de cigarro, comprar um selo que se chama marca de bolo, e colocar esse selo nesse documento. É uma fortuna, sabe? E cada um desses papeizinhos tinha que ter esse selo, era um absurdo. Aí depois de todo esse período, eu fui convidado para vir para a Espanha, e aí começou tudo de novo. Aí você tem que fazer tudo de novo, você tem que declarar residência. E aí, para declarar a residência,
você tem que ter um contrato de trabalho, mas para fazer seu contrato de trabalho, você tem que ter uma residência. Aí você começa a entrar num loop infinito, assim, que é bem complicado. Mas aí, aqui na Espanha, eu tive uma assessoria da Ogilvy maravilhosa, assim, eles me ajudaram com 100%, com todas as etapas, assim, desse processo mais burocrático. Foi bem bacana. E, bom, quando eu cheguei na Itália, eu não falava nada de italiano. Eu fiz 2 semanas de um super intensivo. Ou seja, eu sabia pegar o trem e me locomover no aeroporto. Até hoje não falo bem italiano, falo o básico do básico e preciso ficar uma semana lá para voltar a falar o que eu falava. Cheguei na Espanha, não falava nada de espanhol, mas fica um pouco mais fácil, né? Porque os idiomas são mais próximos. Não conhecia ninguém, absolutamente ninguém em Madrid. Não tinha nenhum conhecido, nada. Aí o segundo problema foi achar um lugar para morar aqui. Porque Madrid é uma cidade que a maioria das capitais europeias, elas possuem um aluguel muito alto. Então, a maioria das pessoas aqui dividem apartamentos até casarem, e aí começam a dividir com seus cônjuges. Então, e você não conhece ninguém, você vai dividir apartamento com quem, né? Aí você começa um outro processo aí. Então, morei em até minha esposa vir para cá e tal, morei em alguns lugares bem interessantes aí. Morei num estúdio de estudantes, assim, com, sei lá, 300 estudantes. Morei numa casa que era uma casa dupla com, sei lá, 14 nacionalidades diferentes. Tinham russos, franceses. Ninguém falava espanhol. O inglês era bem capengo também, então você tinha um monte de gente de vários lugares, era um pouco Babilônia, assim. E depois, mas aí pouco a pouco você vai pegando também o lance do idioma. Eu acho interessante o lance do inglês, porque no meu caso eu tenho uma dificuldade muito grande que eu tenho que mudar o chip conforme eu estou falando com algumas pessoas atualmente. Assim, eu tenho muito a maioria do inglês que eu uso no trabalho é com a galera britânica. E toda a educação de inglês que a gente tem no Brasil, acho que a maioria é inglês americano, né? E no meu cérebro são quase que 2 idiomas diferentes. Assim, eu tenho que virar um chip quando eu estou numa reunião com um povo e vou falar com outro. Eu tenho que me concentrar e entrar em outro mood, assim, porque complica bastante. E aí vem uma outra coisa também, que é quando tem dias que acho que você está menos cansado, mais concentrado, que seja, teu inglês ou teu segundo idioma flui melhor, né? Às vezes meu espanhol tem dias que eu fico orgulhoso, assim, nossa, como eu estou falando espanhol bem hoje. E o mesmo acontece com o inglês. E aí, quando as pessoas percebem que você está falando um pouquinho melhor, assim, que teu inglês está bom, elas começam a acelerar mais e passar para um outro nível. E aí eu voltar e falar assim, ó, perdão, mas vamos voltar falar um pouco mais devagar e tal. E aquela história, você está falando numa reunião com britânicos, mas tem 2, 3 escoceses, tem 2, 3 irlandeses, e aí se eles veem que você começou a... Você tem que evitar falar tão bem, porque senão eles aceleram e você não pega mais isso. Escocês e irlandês não tem mais como entender. Se eles começarem a falar entre eles como eles são acostumados, você não vai entender mesmo, assim, por mais que você viva lá. Acho que leva muito tempo para você pegar isso. Tem que tomar 2 cervejas para começar a entender os irlandeses e os escoceses. Talvez 3 cervejas, senão não tem que entrar na mesma sintonia. Exatamente. E aí na Bélgica é um pouco mais complicado ainda, porque a Bélgica ela é um país que os idiomas oficiais são o francês e o Dutch, né, o Flemish. E aí um pedacinho da Bélgica de nada numa ponta fala alemão, e é uma cidade, acho que é a segunda cidade mais cosmopolita do mundo, perdendo só para Dubai, onde está o Paulo, e a galera não fala inglês. Na agência era o idioma oficial, mas no resto, assim, era muito difícil. Capital da União Europeia, e é complicado você falar inglês na rua, assim. Existe uma
acho que é cultural até por parte dos franceses, tem uma rejeição muito grande ao inglês. Então, o pessoal Flemish, o pessoal Dutch fala super bem, é super compreensível, mas a galera que é mais de origem francesa vai um pouco mais complicado. E aí vocês imaginem toda a burocracia que eu vivi na Itália, toda a burocracia que eu vivi na Espanha, multiplicado por 2, porque os franceses também são conhecidos por serem extremamente burocráticos, e num país que você não entende, eu não tenho a menor ideia de francês e de Dutch, eu não conseguia aprender, acho que uma palavra, eu sabia falar uma frase em Flemish que era, eu já não lembro mais, mas era algo do tipo, eu gostaria de outra cerveja, sabe? Então era bem complicado, assim, na Bélgica, qualquer coisa, e no mercado era complicado, pegar um táxi era complicado, na Bélgica foi um pouco mais difícil a vida, assim, e mais ainda com todo esse lance da burocracia. Porém na agência o inglês era o idioma oficial, e aí se respeitava um pouco mais, assim, se tinha mais gente falando, e acho que vocês falaram antes aí, quando você não está falando com native speakers, a galera se entende mais, se esforça mais, te ajuda mais também. Eu acho que é até mais interessante para você melhorar o inglês também, quando você está falando com um monte de gente que tá na mesma situação que você, né, que não são native speakers, rola uma contribuição assim coletiva para melhorar o inglês de todo mundo. Legal. Boa. E a minha próxima pergunta agora é sobre o que vocês estão sentindo, né, nesse novo cenário, se vocês viram esse movimento que eu comentei ali de as agências buscarem mais pessoas fora do que antes da pandemia ou não, se vocês viram esse movimento do trabalho freelancer aí, que eu pelo menos eu percebi muito aqui, muitos das nossas pessoas aqui da comunidade pegando o trampo fora e aí às vezes um pouco de dificuldade com a questão do inglês, de fazer as reuniões, de pegar o briefing, enfim, e trabalhar. Eu senti muito isso, porque a galera vinha comentar. E vocês, do outro lado aí, vocês sentiram isso? Como é que vocês viram esse movimento aí do mercado aí do lado de vocês? Aumentou, não aumentou? Tá a mesma coisa? Kleber, pode começar? Assim, eu acho que aumentou por vários fatores, né? O primeiro é que as agências deram uma enxugada durante a pandemia, né? Muita gente na BBDO foi, né, um banho de sangue, na verdade. Muita gente assim, eles usaram a pandemia porque já tinha muitas coisas acontecendo antes, né? Tinha muito cliente cortando verba, tinha transição de verbas de televisão para mídias digitais, e daí você tem agências menores que começaram a morder essas verbas, né? Então você estava tendo um declínio normal que eu acho que a indústria inteira estava sentindo, né? Principalmente as grandes agências, porque é uma estrutura muito grande, muita gente, então o custo é muito alto. Então ali no início da pandemia tiveram uns 2, 3 rounds de layoffs, né? Realmente mandaram bastante gente embora. Então, e o que acontece? A coisa começa a normalizar, você precisa das pessoas. Daí as pessoas não estão mais na agência, você tem que trazer freelancers para suprir o trabalho. Agora, uma coisa interessante que eu percebia muito já na Young e na BBDO antes da pandemia assim, quando eles trazem freelancers, são geralmente pessoas nos seus 40 anos. Foi interessante para mim, porque eu acho que hoje em dia tem uma carência muito grande de criativos que sabem pensar, por exemplo, em plataformas, né? Que não é fazer uma banner, fazer um não sei o quê. Não, o que vai ser a comunicação desse cliente nos próximos 2, 3 anos. Isso assim, cada vez mais a gurizada, apesar de eles terem um talento muito grande para coisas como fazer, né, execuções no TikTok, como fazer Instagram, tem um pouco de falta de craft, né? Eu vejo muito isso. A direção de arte ela deu uma pedalada para trás, né? Até pela própria natureza desses ambientes. Realmente são coisas que você faz na hora e você joga ali. Então isso tem uma consequência e essa coisa de pensamento grande. Eu tive
2 semanas atrás, a gente teve um briefing grande do cliente para fazer as plataformas, e tem um time na BBDO que eles são assim rockstars, eles fazem trabalhos maravilhosos, mas são execuções, né? E eles negaram trabalhar, né? Se negaram, não se negaram, mas eles falaram, olha, essa aí não é a nossa praia. E daí eu fico pensando, caramba, essas pessoas, né, têm um trabalho bom, mas você chega a admitir que isso não é a tua praia, né? E são pessoas que estão assim com 28, 29 anos, e como é que vai ser, né, essa coisa no futuro? Porque tem um bando de pessoas que são muito bons, mas que na comunicação maior elas pecam um pouco. Então eu vejo que freelancers, vem gente com experiência, sabe? Você vê pessoas que, caramba, esse cara que ganhou Leão há 10, 20 anos atrás, sabe? Gente com, às vezes, até mais de 50 anos que vem para suprir esse buraco, que realmente eu acho que é um buraco e é um problema, porque as agências cavaram esse problema para si mesmo, né? A gente está vindo aí de 10 anos de agências fazendo trabalho para fazer o produto do cliente salvar o mundo, né? O que eu acho que tem que ser incorporado na propaganda, essa coisa da sustentabilidade é importante. Agora, se você for vender uma lâmina de barbear e a única maneira de comunicar esse produto é se vai salvar a vida de alguém em outro lugar, é um tipo de propaganda, né? Isso tem um resultado para o cliente, um resultado de venda. E agora, né, como eu estava falando antes, a coisa do TikTok, você faz execuções do TikTok, você tem que prometer, nas reuniões que a gente está fazendo, você fala para o cliente que ele não vai ver resultado imediato. Então você imagina, né, vindo desses 10 anos, dizendo você vai ter que vender teu produto e fazer bem para o mundo. Agora você vai gastar um dinheiro que é menor, né? A verba para o TikTok é um pouco menor, mas mesmo assim você vai pagar um influencer, o cara cobra $100 mil, né? Então no fundo você vai acabar com a mesma verba. Quem que vai saber fazer esse tipo de coisa, né? Geralmente alguém com uma visão de mercado um pouco mais ampla, assim, e são criativos com mais experiências. Pelo menos é o que eu tenho visto na BBDO. Tu sabe, Cleber, só pegar um gancho aí, né, que você está falando que na Bélgica existe um cargo que me soava muito mal, que era Concept Provider. Então, alguns criativos que são mais sêniores lá, eles não se vendem nem como diretores de arte, nem como redatores, eles se vendem como Concept Providers, e eles não colocam a mão na massa, assim. É diretor de arte que não sabe layoutar, é redator que não sabe escrever título. Interessante, né? Mas eles constroem, de alguma maneira, eles... Na prática é uma grande lorota, assim, eu não vi nada de incrível nisso, muito pelo contrário, tem várias críticas na prática. Mas o que eles vendem é essa lacuna que você fala, assim, eles se vendem mais ou menos por aí. E eu acho que aí também tem uma percepção, pelo menos da experiência que eu tive no Brasil, que a maneira de trabalhar que se trabalha nos Estados Unidos, e acho que aqui na Europa também, não em todos os lugares, mas como a Edelman trabalha de uma maneira mais integrada, a gente sempre trabalha abaixo uma plataforma criativa, e todo um trabalho muito longo antes de você ir para os territórios estratégicos e puxar a ideia, né? Certo. E eu acho que no Brasil, acho que é uma cultura talvez latina de direto tentar sacar conteúdo e não, né, esse ambiente maior. Eu vejo essa mesma demanda por criativos mais sêniores como freelancers para dar suporte a isso. Uhum. Aqui tem acontecido o mesmo, assim. E é um perfil bem difícil de se encontrar, inclusive. Os mais experientes? Os mais experientes, eu acho que tem uma demanda reprimida de trabalho, por isso que o Kleber explicou, que eu acho que a maioria dos grandes conglomerados de comunicação fizeram uma carnificina aí, ao longo do período da pandemia, para, basicamente, entrou menos verba e cortaram gente como historicamente esses conglomerados fazem, né? E com isso, bom, tem uma demanda reprimida de consumo, de serviço, de um monte de coisa, a coisa volta ao normal, às vezes até, no meu caso, com muito mais volume do que antes da pandemia, e você precisa desse pessoal para trabalhar,
E atualmente está muito difícil conseguir freelance nesse perfil mais sênior, porque tem agenda completa por bastante tempo, assim. Tem uma dupla de brasileiros que trabalha para a gente, que agora estão trabalhando em alguns projetos de Londres. Esses caras, até julho do ano que vem, eu não consigo botar eles em nenhum job. São super bons, são uma dupla super sênior, mas esses caras estão com a agenda fechada com a gente mesmo. Eu não consigo, dentro da nossa network, eu não consigo puxar job para eles. Nossa. Teve uma carnificina ali no meio, né? Pelo menos na BBDO você viu que ficou gente bem senior e a gurizada lá embaixo. Então, o que acaba acontecendo é que você tem que fazer a maioria das coisas. Você tem que, né, fazer o conceito, você tem que executar, e você conta com esses criativos. Não é culpa deles, são pessoas que têm 22, 23 anos, estão começando. E eles, né, você tem que contar com a pessoa para o que ela pode te ajudar. Mas é verdade, essa fatia do meio, de seniors, assim, ela meio que desapareceu, assim, é uma coisa impressionante. E agora eles também, por causa da pandemia, estão percebendo que eles querem voltar, mas eles não querem voltar na agência, eles trabalham de casa. Então, Numas também meio que solucionou um problema, né, para as pessoas, que agora você faz tudo de casa e é normal. E aí você acha que vai voltar, mas daí vem uma variante, e daí a agência chama, daí alguém pega o danado do vírus na semana passada, daí todo mundo não vem na semana que vem. Então está meio que normalizando, pelo menos por enquanto, essa história dessa volta, né, desse time do meio, trabalhando de casa, o que é bem interessante também. Vai, Paulinho, e você? Isso, na verdade, assim, vocês comentando da questão dos sêniors, eu acho que eu me encaixei bastante nisso que vocês estavam comentando, tanto o Kleber quanto o Felipe. Como eu comentei, da minha vinda para cá ter sido um pouco atípica, até porque eu já tinha passado dos 40 e com família. Então, isso, para mim, realmente fez uma grande diferença. E eles, como um todo aqui no mercado, eles têm um apreço muito grande pelo mercado criativo latino-americano, em especial o do Brasil. Assim, acho que como o mundo inteiro da propaganda tem um apreço principalmente pelo craft brasileiro. O pós-pandemia mudou muita coisa dentro das agências, principalmente, por exemplo, que eu posso falar do grupo Publicis, que eles tinham muito costume de trazer as pessoas para cá antes, como foi o meu caso, que eles gostam da presença. Porém, depois da pandemia mudou muito esse raciocínio e até me beneficiou em muita coisa, porque a minha grande experiência sempre foi à distância. Então, eu sempre trabalhei muito bem com outros profissionais à distância. E a gente não precisa, hoje em dia, fazer uma reunião física para poder fazer uma reunião produtiva. Então, por exemplo, todos os freelancers que a gente traz para cá, tanto de São Paulo, quanto do Canadá, por exemplo, tem um pessoal do Canadá, ou muitas vezes próximo daqui, ou da Arábia Saudita, ou da Índia, são pessoas que não precisam mais estar presentes, e tem algumas que até nem desejam estar presentes. Então, é um período que a gente está vivendo muito... É uma transição muito complicada, que ninguém ainda definiu como que vai ser a produção daqui para frente. Se vai ser à distância, se precisa ser presencial, como que vai funcionar essa questão, porque hoje em dia está tudo muito rápido pela internet. E tem essa questão, como o Kleber falou, das variantes, da pandemia. Porém, eu acho que aqui o mercado, principalmente aqui no mercado, já houve uma grande volta. Já houve uma grande volta, porque a gente tem
uma particularidade de, por exemplo, ter 98% da população vacinada. Uau, então, 98%? Cara. 98% da população vacinada, pelo menos com uma dose, e 88, se não me engano, 90 com as 2 doses. Incrível. Então, eu não quero fazer comparações, tá? Eu comentei com o Felipe antes da live que assim é complicado comparar diretamente. Mas já comparando, aqui tem essa particularidade que assim voltou praticamente full já. Porém, máscaras são obrigatórias, mas ainda existe aquela questão da escolha, como você comentou, Kleber. Eu tive o livre-arbítrio de falar assim, quem quer voltar, quem não quer voltar, e muita gente não quis voltar, preferiu ficar em casa. Mas então, o grupo tem essa flexibilidade, Paulo? É uma norma da agência ou cada equipe teve essa, no teu caso aí, cada equipe teve sua liberdade para escolher e gerir como fosse mais conveniente? Como são praticamente 4 agências e uma produtora trabalhando no mesmo prédio, que é a Léo Burnet, a Sati, a própria Publicis, a Prodígios, cada grupo escolheu de que forma vai trabalhar. Nós tivemos essa liberdade de escolher ou ficar em casa ou voltar presencial. Então, mas como eu falei, existe essa diferença de, por exemplo, hoje ter menos de 50 casos de contágio por dia. Então, não sei como é que vai ficar com essa nova variante que está vindo aí e tal. Mas a gente descobriu que funciona também trabalhar dessa forma. Agora, tem coisas muito, muito engraçadas, por exemplo, assim, eu trabalho há mais de 10 anos com um parceiro de 3D, que eu consegui colocar ele na nossa pipeline aqui, a gente tentou trazer ele para cá. E o cara tem 4 filhos. Daí, para você ter 4 filhos aqui em Dubai, você precisa ser sheik para pagar a escola para essa... Fica complicado, para essa galera toda. Então, acho que foi um primeiro caso de uma pessoa que falou assim, putz, eu quero ir, mas eu não posso, assim, da gente tentar trazer o cara e ele querer vir e ao mesmo tempo não poder. São coisas engraçadas. Sim. Vou fazer uma pergunta aqui. Tá, a Luísa Laura, ela é estudante lá da PUC Minas, e ela está perguntando assim, se o inglês ele é o principal mesmo em países que não tem como... Felipe, você pode... Desculpa o cachorro. Perdão, você pode responder, que eu acho que o dog do Paulo quis responder aí. Tá, querendo participar aqui da live. Então, a Luísa está perguntando assim, se o inglês ele é primordial mesmo em países em que ele não é a primeira língua, tipo, eu acho que Espanha, no caso, né? Eu acho que depende muito que agência que você está trabalhando, que grupo que você está trabalhando, para que clientes você vai trabalhar. No meu caso, hoje, mesmo para os clientes que eu trabalho na Espanha, é essencial 100%, assim. Acontece muitas vezes de você preparar toda uma apresentação para um cliente em espanhol, e aí alguém te liga de última hora falando assim, vai estar o head de e-mail, o head global na reunião, muda a apresentação inteira para inglês. Ou ao contrário também, porque parece que é besteira, mas você montar toda uma apresentação, preparar ela em inglês e de última hora falar assim, cara, tem que apresentar em espanhol, é difícil, sabe? Porque por mais que eu sempre vou ter, eu acho que qualquer latino vai ter mais facilidade, qualquer brasileiro vai ter mais facilidade em falar espanhol do que inglês. Eu acho que se você falar os 3 idiomas, ou algum outro idioma latino, o idioma latino você sempre vai ter uma facilidade maior por similaridade, né? Mas igual você mudar aí o chip 2 vezes, fica bem difícil. E acontece muito, então depende muito. Na Ogilvy, quando eu trabalhava na Ogilvy aqui, em Madrid, eram pouquíssimos casos que a gente tinha que apresentar
alguma coisa em inglês, ou criar em inglês. Às vezes, quando a gente levava a conta da Iberia Airlines, às vezes alguma campanha global de Iberia, assim, que envolvia parte do grupo da British, tinha que estar em inglês, mas ou alguma parte da campanha específica, mas normalmente era em espanhol. Já na Edelman já é diferente. Posso dizer, acho que 90% dos casos tem que estar com o inglês aí como língua essencial. Legal. Ô, Paulinho, tem uma pergunta aqui... para você. Desculpa, Oi, desculpa. Pode falar. Aqui acontece uma... É curioso como essa questão da língua influencia. O inglês é a língua principal como ambiente de negócio dentro da agência e no dia a dia é o inglês. Porém, depende dos grupos. Por exemplo, se você tiver um grupo onde só vai ter a grande presença, por exemplo, de filipinos, eles não vão falar inglês. Eles vão falar a língua nativa. Se tiver um grupo onde a grande maioria for de árabe, eles vão falar ou francês ou árabe. Uhum. E muitas vezes eles utilizam essa questão do falar o árabe para falar internamente. Então, eu ia te perguntar isso agora mesmo. Existe N vezes que acontece isso. Por exemplo, o meu interesse em aprender árabe, e, por exemplo, assim, o que é o aprender o árabe? Você vai falar árabe, principalmente escrever, se você estudar durante uns 10 anos. Porque é uma língua difícil e é um outro raciocínio. Uhum. Mas existe essa questão de, por exemplo, assim, de eles falarem entre eles, que você não sabe o que está acontecendo. Mas isso acontece naturalmente com vários grupos. Por exemplo, na Publicis tem muitos indianos, filipinos e europeus. Então, você vê, quando junta o grupinho dos filipinos, eles não vão falar inglês. No idioma deles, claro. Vão falar no idioma deles. Assim como os brasileiros. Tem bastante brasileiro lá também. E a gente só que aí é uma coisa do brasileiro. Pode estar um grupo de 10 pessoas e um estrangeiro. A gente fala em inglês. Se tiver num outro grupo de 10 estrangeiros e tiver um brasileiro, eles vão falar o idioma deles. E você que se vire. Então, na Bélgica eu sofri um pouco ao contrário, assim. Na Bélgica rolava de, muitas vezes, e no meio de reuniões, às vezes era até um pouco constrangedor, assim, os franceses simplesmente, em algum momento, param de falar inglês e começam a falar em francês entre eles, assim. Acontece. Os Flemish nunca, a galera de outras nacionalidades não, mas com os franceses era bem comum, assim, eles simplesmente... Mas eu acho que tem a ver com o que eu falei antes também, que eu acho que existe uma rejeição cultural quase que instintiva do francês com o inglês. Sim. Eu acho que envolve um pouco isso, assim, mas já teve algumas situações, assim, de eu me sentir verdadeiramente incomodado e me levantar, assim, embora da sala. E me olharem assim, o que aconteceu? Eu não falo francês, desculpa, vocês me contem aí o que vocês decidiram e me informem. Muito bom. Umas 3 vezes, assim, de eu ficar incomodado, assim, de pedir para voltarem a falar inglês, não falarem, levantar e sair. Eu tenho uma história que é parecida com tudo que vocês estão falando, é meio que um híbrido, assim, né? Isso aconteceu há uns 15 anos atrás. Foi uma das primeiras coisas que a gente fez na Yang, que a gente tinha um cliente japonês, a ANA, né? A ANA, que é aquela companhia de voo japonesa, e a gente fez uma campanha inteira para eles, e daí botaram a gente no avião para Tóquio, né? Eu, o meu dupla e a account, né? Como é que diz? Oh, meu Deus, atendimento, que ela era uma japonesa americana. Então, ela falava japonês e falava inglês perfeitamente também. Então, a gente vai, senta na frente, assim, de uns 20 japoneses,
Foi uma coisa incrível, assim. Daí a gente pegou a campanha, a gente ficou apresentando durante quase 2 horas, e eles olhando para a gente, sorrindo, tal, tudo, né, maravilhoso. Daí acabou a apresentação, ele vira para a gente, para mim, para o meu duplo, e fala: com licença, mas eu vou falar japonês com a sua atendimento. Daí ele vira para ela e, meu, é assim, é uma coisa muito maluca. Ele começa a gritar com ela, gritar com ela, e assim, ele fica 2 minutos gritando com ela, daí ela tira um papel, aponta para o papel e começa a gritar de volta para ele. Eu falei, meu, a gente acabou, né? Vão jogar a gente num caminhão, vão botar o cimento no nosso pé e jogar no rio. E daí ela acabou de gritar e eu perguntei o que está acontecendo. Daí ela virou para a gente e falou assim: todo o trabalho que vocês fizeram tá sobre a estratégia errada. Daí eu virei para eles, botei o papel e falei: vocês aprovaram o briefing com essa estratégia. Então, para mim foi muito maluco aquilo, porque assim, os japoneses eles não têm essa coisa do confronto, né? Para o japonês é muito difícil dizer não. Então, eles ficaram 2 horas escutando a gente apresentar uma coisa que eles não estavam querendo ver. E daí pediram licença, gritaram com a única japonesa da agência que tinha, e ela gritou de volta. E daí, depois de tudo isso, eles viraram para a gente, abriram um sorriso e falaram: vocês querem almoçar? Então tem essa, não é só a diferença de língua, né? Mas é a diferença, como vocês estavam falando, Felipe, Paulo, é a diferença cultural, assim, né? O francês provavelmente não vai parar de falar francês para falar com você, que é o único brasileiro. Aqui jamais aconteceria isso, sabe? Assim, eles sabem que se tem uma pessoa que precisa entender no meio de 20 pessoas, eles vão falar o que aquela, né, é a própria cultura. O americano é um troço interessante, assim, porque eles são, né, todo mundo, a coisa americana, do Império Americano, então tem essa visão, assim, que eles são realmente assim, eles impõem a vontade deles, mas dentro existe uma tentativa de igualdade, né? Assim, é uma coisa que veio dos movimentos sociais aqui, né? Para lutar pelo voto dos negros, das mulheres. Então tem uma coisa, mas é com as pessoas que estão dentro, né? Tanto que o Trump ele sintetizou muito essa coisa do America First. Não teve um presidente americano, ou não tem um americano que não tem essa mentalidade. É uma coisa clássica daqui. Sim. Mas, ao mesmo tempo, ela também gera coisas que são inclusivas, né? E isso é uma delas. Assim, eles jamais fariam nada numa reunião que não tivesse incluindo todo mundo. Os britânicos com quem eu trabalho são muito educados em relação a isso. Assim, muitas vezes eu tenho que perguntar uma palavra, um termo, uma expressão, porque tem outra coisa que eu acho que é importante de falar sobre idioma também, que existe o inglês que a gente fala normalmente, e existe o business English, que é outra coisa também que pode complicar bastante. Mas muitas vezes, assim, quando eu tenho que parar e perguntar alguma coisa que eu tive dúvida, ou alguma expressão que eu nunca tinha ouvido falar antes, ou algo assim, e eles têm várias, são extremamente educados e acho que também é uma questão cultural. E eles falam assim, não, você não tem que se desculpar de nada, você já está falando mais de um idioma que é o seu, eu tenho a obrigação de fazer com que você entenda e não ao contrário. Sempre existe essa posição, assim. Então é muito bacana. Isso, assim, por parte deles também vem de toda essa educação britânica de ser, né, mais cordial e mais... São péssimos cozinheiros, né, mas tem uma educação tremenda. São. Falando aqui, puxando o gancho para a inclusão aqui, né, Kleber, você falou um pouquinho aí dos Estados Unidos, né, dessa preocupação de incluir todo mundo e tal. Tem uma pergunta do Kainan para o Paulinho sobre Dubai, assim, acho que também até uma imagem que a gente tem, né, da mídia, do que se fala por aí, de que é difícil para as mulheres, né, que é um mercado complicado. Eu ouvi muito isso, que eu pensei para Dubai por ser um lugar muito diferente uma vez na vida. Você tá louca? Você, do jeito que eles vão cortar a sua cabeça lá em 4 horas, não sei o quê. Eu falei, meu Deus do céu. E aí o Kainan tá perguntando aqui sobre a agência, se você percebe esse movimento de
busca por diversidade nas agências, como a gente tem visto aqui no Brasil, se é um ponto que está se observando, enfim, como é que é essa questão aí em Dubai? Isso é uma pergunta que faz todo sentido, ainda mais pelas últimas coisas que aconteceram, sem entrar em mais detalhes, mas, por exemplo, da proximidade do Brasil com o Oriente Médio, que a gente viu na mídia ultimamente. Eu estava comentando com o Felipe antes, que tem umas coisas que a gente precisa desmistificar sobre o mundo árabe e até de Dubai, por exemplo. Assim, eu vi muita coisa no Twitter, eu estou muito presente no Twitter, das pessoas falando que Dubai só tem prédio e que Dubai é uma cidade fake, que é uma cidade feita pelos homens. Eu vou dizer que só que a grande diferença é que, por exemplo, as pessoas esquecem, por exemplo, de grandes monumentos super famosos do mundo todo, por exemplo, o Coliseu de Roma, a Torre Eiffel, não são monumentos naturais também. Foram feitos pelo homem, né? Isso é uma questão de desmistificar. E assim, é um ambiente desértico, e os caras construíram uma cidade desse tamanho em 50 anos, e não foi só com dinheiro, foi com uma baita de uma vontade política de fazer acontecer, de mostrar para o mundo a capacidade que os árabes tinham de se tornar um player internacional, por exemplo. Dubai, a outra coisa que precisa se desmistificar é essa questão que até você comentou, Celinha, assim, que você ia perder a cabeça em 24 horas, era a percepção que a minha mulher tinha de chegar aqui, que quem já viu a minha mulher rindo, você escuta bem longe, inclusive, assim, que ela está rindo. E ela tinha essa preocupação, assim, porque será que eu vou conseguir ser eu mesma lá? E eu digo assim, eu vivo num país do Oriente Médio e que eu não sinto absolutamente nenhuma diferença de que se eu estivesse vivendo em Curitiba, por exemplo, fora o calor, é óbvio. Então, não tem essa questão. As mulheres aqui são muito mais valorizadas, inclusive, no mercado, do que no Ocidente. Por exemplo, assim, se você tem, principalmente se ela for árabe, ela vai ganhar mais do que o homem, até, em certos cargos. Então, tem que desmistificar um pouco dessa questão dessa cultura árabe, porque o que chega no Ocidente não é a realidade que acontece aqui. Óbvio que você pode ir para países mais fechados, por exemplo, Irã, Iraque, Arábia Saudita, que são realmente são mais fechados. Mas os Emirados Árabes você não vai encontrar essa questão aqui. É óbvio que tem coisas que são culturais. Tem o Ramadã, que é um período que você precisa se adaptar, que você precisa saber respeitar, mas eu acho que também isso, se você for para qualquer país do mundo, você tem que respeitar e aprender a cultura deles. Por exemplo, o Kleber comentou, por exemplo, do Japão. O Japão, acredito que é uma cultura bem diferente do que o brasileiro está acostumado. A China também seria uma cultura muito diferente, assim como a cultura árabe. França, Itália e Espanha são culturas diferentes, querendo ou não. As pessoas agem de uma forma diferente, se vestem de uma forma diferente, e você precisa reconhecer e aprender a lidar com isso. Tudo basicamente passa por respeito. Se você respeitar as pessoas, você vai ser respeitado. Mas voltando ao aspecto cultural, eu não vejo muita diferença. É óbvio que assim, não pode beber na rua, não pode. É uma lei
islâmica e você não pode beber na rua. Por outro lado, você não tem zero de acidente de trânsito com pessoas alcoolizadas. Sabe? Então, tem o ônus, tem o bônus. Então, eu não posso... alguma coisa, deixa eu ver, que eu não... Eles não bebem mesmo, Paulo? Assim, é uma coisa que não se faz nunca? Ah, não, bebem Tem sim. que os hotéis, né? Tem lugares que você pode beber. Tem os hotéis que, por exemplo, assim, eu falo a questão de não poder beber na rua, e eu até brinco assim, poxa, mas em Nova York você também não pode beber na rua. Pois é. Exatamente. Né? E Nova York não é um país islâmico, bem pelo contrário. Mas Barcelona também não pode, né, Felipe? Não pode beber na rua, né? Ah, na Espanha mais ou menos não pode. Não, mas eles bebem, só que aqui existem, por exemplo, não tem nenhum bar de porta para rua, por exemplo. Claro, existem, geralmente, os bares aqui são em hotéis e são ambientes mais internos e tem, óbvio, que assim, que são bares gigantescos. É diferente, mas não de porta para rua, simplificando. Mas os árabes bebem, mas eles bebem menos do que outras culturas. É que não tem samba rock aí, né? Esse que é o problema. Não tem samba rock. Quando começar a tocar, o pessoal começa a mudar de hábito imediatamente. Um troço... É verdade. Então, é um pouco mais restrito, por exemplo, assim, e lugares que você bebe, por exemplo, crianças não podem entrar. A não ser, por exemplo, os espaços que são para turistas, os hotéis onde tem muito turista, essas coisas, daí é um ambiente normal. Entendi. Bacana. Eu vou para uma próxima questão aqui daí do meu roteiro aqui, tá? De que pontos fortes, a gente está uma hora aí, um pouquinho, né? Quais são os pontos fortes do ponto de vista de vocês, dos brasileiros, tá? Eu falei aí do craft brasileiro no início e tal, mas eu queria que vocês comentassem do ponto de vista de vocês, pontos que são positivos para a galera aqui do Brasil, para essa gurizada que de repente está com essa ideia de fazer esse processo aí de entrar numa agência fora do país e tal. Queria que cada um de vocês comentasse o que vocês veem, né, até pela experiência de vocês de trabalhar com outros brasileiros, por vocês mesmos, pelas agências, como pontos fortes e oportunidades para a galera. Eu vou pedir pode ser o Kleber começar? Eu acho assim que tem várias etapas, né, desse interesse pelo brasileiro, né? Muita gente fala que né, por que o brasileiro é tão bom na direção de arte? Por que é tão fenomenal? Porque o brasileiro não lê, então você tem que, né, comunicar bastante numa imagem né? Então a gente acostumou o cérebro, né, flexionou assim o cérebro a pensar de uma maneira visual e rápida para fazer um anúncio numa revista ou qualquer outra coisa assim. Mas eu acho que na verdade é mais do que isso, né? Eu lembro que no comecinho da Young tinha uma menina, uma planejadora, né, do planejamento, ela vinha para a gente e falava: eu gosto da maneira como vocês pensam, né? Então é mais do que uma coisa de ser imagem ou texto, né? Assim, como você conta uma história, né? Eu ficava impressionado com aqueles filmes da FNASCA, né, daquele tempo atrás, da escola, aquela coisa do caranguejo na praia, que era uma coisa, era tão tipicamente brasileiro aquilo, e ao mesmo tempo era universal, né? Quem que não ia abrir um sorriso vendo uma daquelas propagandas? Era uma coisa incrível. Então eu acho que assim é uma oferta que não é só o brasileiro, assim, inclusive eu vejo por aí, Paulo e Felipe, né, trabalhos vindo do Oriente Médio, né, a Espanha sempre teve uma tradição muito grande também, que era muito parecida com o brasileiro. E é uma coisa que eu diria assim que é mais orgânico, né? O brasileiro sabe se comunicar na propaganda como ele conversa numa mesa de bar, ou como ele conversa num jantar de família. É uma coisa menos
não tem aquelas rédeas da propaganda, né? Por isso que eu acho que o Brasil, de novo, agora, com essa mudança, né, de maneira como você faz propaganda, com o TikTok, as mídias sociais, eu acho que o brasileiro vai se beneficiar muito nisso, porque né, nós somos bons piadistas, contam, né, os vídeos, geralmente são engraçados, tem coisas assim que eu vejo em portfólio de pessoas que vêm do Brasil que são coisas impressionantes que não seriam feitas nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar. Né? Tinha uma coisa, eu contratei uma vez uma menina, a Reina, ela é brasileira, e ela tinha uma peça no portfólio que era uma coisa feita em São Paulo, que eles tinham, eram o valet, né? Como é que é o nome daquele cara que guarda o carro quando você vai no restaurante? Ele fazia de conta que estava bêbado, né? E era coisa de... E as pessoas não queriam dar a chave para o cara, porque o carro é a coisa mais importante, o brasileiro tem essa coisa. Então, você sabe contar essa história de uma maneira que toca, né, as pessoas de uma maneira muito, muito humana, assim, né? Então, eu acho que isso é a grande oferta que o brasileiro tem, porque né, você tem aquele grande humor inglês, que nunca vai ser, né, ninguém vai fazer melhor, aquela linguagem Monty Python que se traduz na propaganda, e você tem a coisa americana da corporação, que se sabe fazer coisas globais, tal. Mas eu acho que o brasileiro ele encontra né, naquele diagrama assim de grandes contas, senso de humor, humanidade, né, se relacionar, ele está bem no meio, né? Ele tem um pouco de um arco de todas essas qualidades assim que um criativo pode oferecer. Eu vejo um pouco disso, cara, em geral, em um pouco de uma cultura latina de criatividade, eu acho mais sul-americana, para ser específico, assim, esse jeito de falar. E acho que até a referência que você fala da Espanha, acho que também vem um pouco daí, porque muita coisa boa que foi feita na Espanha, que foi feita na Espanha, tem muito de mão de argentino, de colombiano, de peruano, de brasileiro, muito, e faz muito tempo. Eles mudaram muito o jeito de fazer propaganda, de fazer criatividade aqui. Mas eu sempre via, eu conseguia ver uma distinção bastante clara, assim, entre esse espírito latino e entre o brasileiro, assim, por mais que eu acho que bebam do mesmo jeito, da mesma fonte de como fazer as coisas, eu vinha que tinha uma brasilidade, uma salsa, uma malandragem por trás das coisas brasileiras, e eu tenho visto que a gente tem perdido um pouco disso nos últimos anos recentes, assim, eu sinto um pouco falta. Quando você falou da FNASC, é bastante curioso, porque é um nome que eu escuto muito ainda aqui na Europa e das minhas equipes na Suécia, na Inglaterra, uma hora ou outra sai a FNASC. Isso soa um pouco a FNASC, não? Claro. E eu vejo que a gente tem perdido um pouco essa identidade, assim, de brasilidade em várias pastas, em várias campanhas que eu tenho visto. Me dá um pouco de tristeza, assim, porque era um jeito muito esperto, né? Muito, talvez seja só uma fase também. Não sou o que pode afirmar, né, se foi ou não, mas eu estou sentindo um pouco de falta desse tempero, sabe, um pouco da pimenta que a gente tinha das coisas. Eu acho que mais maroto, não? Não, você tem toda a razão, Felipe. Eu acho que esse tempero, ele meio que ele se diluiu muito, não só no Brasil, por causa do que a gente tem falado aqui, o famoso ROI, né? O Return of Investment. Então, eles vão medir tudo que você faz, tem que ter um retorno imediato. Então, as grandes plataformas, os grandes conceitos de propaganda que você via antigamente, eles estão reféns dessa coisa você vê, os próprios diretores de marketing das empresas, eles não ficam mais muito tempo, porque a pressão é muito grande. Então, esses caras têm que mostrar resultado rápido, e isso vem no preço desse tempero que você está falando, né? Não, com certeza. E esse acho que é um fator que influencia bastante, né? Existe uma pressão e uma circulação tão grande, né, nos departamentos de marketing, e é nesse acho que é mesmo, mais ou menos no mesmo nível que a gente estava falando dos seniors em criatividade,
é no departamento de marketing, né? Os topos ficam, os mais júniores ficam, mas essa galera do meio, ela tem uma posição que dura muito pouco. Então, esses caras, eles nunca vão se esforçar ou se concentrar em construir marca a longo prazo, e sim resultados de share of marketing já, né? E aí, com certeza, isso tem influenciado bastante na qualidade criativa do que a gente tem visto por aí, sem dúvida. Uhum. O que mais que era a pergunta, Celinha, que a gente começou a conversar aqui, que eu acho que tinha mais coisa. Na verdade, assim, são os pontos fortes que vocês veem dos brasileiros, né, porque eles se destacam aí fora, que de repente podem ser oportunidades para a galera investir, assim, vou por aqui. Cara, eu acho que eu acabei nem respondendo, eu fiquei escutando vocês analisando. Eu acho que o brasileiro, eu me lembro de uma coisa que a Archive tinha, que tinham entrevistas com criativos famosos, e sempre a pergunta era o que é criatividade para você? Eu acho que o brasileiro tem uma capacidade de resolver problema que às vezes é inesperado para o estrangeiro. Talvez seja a questão da nossa cultura mesmo, que infelizmente, concordo com você, está sendo um pouco perdida nessa pasteurização que está havendo nessa massificação de internet. Talvez a gente perca um pouquinho do conteúdo cultural aí. Porém, eu acho que essa questão do brasileiro, eu acredito que ainda o brasileiro é bem visto nessa questão do craft, e que os outros povos admiram isso muito no brasileiro. Acho que continua ainda. Acho que sem dúvida até hoje se busca muito, né, diretor de arte brasileiro. Às vezes tem vaga específica para isso. E eu já fiz isso. Então, sem dúvida, é uma das qualidades mais buscadas ainda pelos brasileiros. E acho que tem isso também de ser um povo que se adapta muito fácil, né? A gente tem Você vai trabalhar num método de trabalho completamente diferente. Você pode trazer gente de 3, 4 países diferentes e pode ter certeza que o brasileiro vai ser o que vai se adaptar a esse método mais rápido. Porque eu acho que já também faz parte do nosso dia a dia aí no Brasil, né? E outra coisa é a quantidade de volume, né? Brasileiro, normalmente, os criativos, eles, quando você fala assim, tem pouco tempo e tem muito volume de trabalho e eles chegam para ver o que é o trabalho real, eles dão risada, né? Tipo, sim. A gente já nasceu pronto, né? Para o que eles chamam aqui de, nossa, tem muito trabalho, para a gente é tipo uma segunda-feira, né? No Brasil, uma segunda-feira normal e corrente, aí numa agência qualquer, em Brasil, em qualquer lugar, né? Porque algo de grandes capitais, qualquer cidade que você vai no Brasil que tem uma agência de propaganda, tem um volume absurdo de trabalho, e os gringos não conhecem isso, eles não têm nem ideia da quantidade de volume, de como se trabalha no Brasil. Eu acho que isso também facilita muito algumas coisas, que é a organização. Você está acostumado a trabalhar com um volume maior de trabalho, então você tem uma capacidade de organizar, né, esse fluxo de trabalho com muito mais facilidade que alguém que está aqui, que não é acostumado. Ou seja, quando alguém está quase surtando aqui, um brasileiro consegue organizar e resolver o trabalho sem problemas, assim. Eu acho que isso também é uma coisa legal. E eu sempre brinco aqui com o pessoal quando eles falam da direção de arte brasileira e tudo mais. Eu falo assim, porque lamentavelmente, os redatores não são poliglotas no Brasil, porque eu acho os redatores brasileiros muito melhores que redatores de qualquer lugar do mundo, assim, tão bons quantos, ou inclusive melhores que os diretores de arte. A diferença é mais difícil, né? Mais complicado. Aqui já complica bastante essa questão de você ser o copywriter, ou, no caso, o redator, pela própria língua, porque praticamente tudo aqui é bilíngue.
Então, tem sempre o inglês e tem o árabe também. Então, tem redatores que são especificamente para o árabe. Então, eu até me lembro de um pessoal que eu trabalhei junto, que eu curto muito, um pessoal que foi para Portugal depois, o pessoal que trabalhou comigo na Reds, e que, mesmo do português de Portugal, os redatores tiveram uma certa dificuldade de ajustar algumas palavras. Mas eu acho que se você, a partir do momento que você domina o que você está fazendo, você consegue fazer acontecer, sem dúvida. No caso do brasileiro, acontece mais pelo craft mesmo, mas eu concordo com você que se os redatores tivessem um pouquinho mais esse approach de aprender um pouquinho a cultura de outros países, poderia ter mais redatores fora do Brasil, sem dúvida nenhuma. Você está em mute, Celinha. Você está mudo. Opa, desculpa, fiquei muda agora, achei que tinha mudado. Não, vocês acham assim, que o que pega mais assim, é você falou assim, entender um pouquinho mais a cultura, porque a gente fala muito isso, é mais difícil para o redator, né? A cultura que pega mais, ou é a mistura dos dois, o idioma mais cultura, o que vocês acham? Eu acho que, falando especificamente daqui, que é onde eu tenho a minha experiência, pegaria muito pela cultura. E pela escrita. Aí o cara tá, como eu falei, assim, você só vai conseguir chegar num nível que o árabe vire teu dia a dia. Se você não for árabe, você vai levar alguns anos, porque é uma língua mais difícil. Aqui eu diria que é mais complicado. Eu conheço vários redatores italianos, por exemplo, que colegas meus que estão na Publicis ou passaram pela Publicis, são europeus, que eles se acostumaram e tiveram não tem esse tipo de problema no trabalho. Eles não escrevem em árabe, como eu disse, tem um redator em árabe que traduz as coisas depois para o árabe. Mas brasileiro é mais raro. Geralmente são estrangeiros, não são brasileiros. Eu acho que vai um pouco também de quanto obsessão você tem, não? Acho que o Anselmo Ramos até fala algo interessante sobre isso, sobre escrever em outro idioma, como isso é criativamente importante, né? Como isso te desperta, às vezes, outro insight, outra forma de ver, e ao invés de ser um problema, pode ser a grande oportunidade, porque você vai enxergar esse idioma, você vai entender ele de outra forma e você vai buscar um título, uma forma de sacar uma ideia por outro lado que um native speaker não conseguiria, não teria essa capacidade, até porque você enxergou algo que para ele é paisagem, né? Então, acho que tem as duas coisas, assim, mas é difícil demais você conseguir entender uma cultura local que não é tua. Eu acho que leva, por mais que você seja esforçado e tal, acho que é possível você escrever em outro idioma, mas para você pegar mesmo o feeling, a essência, é muito difícil, como o Kleber falou antes do humor inglês, para você entender como eles fazem isso, isso é parte do dia a dia deles, essas piadas internas dele, a parte de referências que você não teve. É muito difícil. Aqui na Espanha tem, 300 milhões de histórias e culturas que, por mais que você estude, você não vai entender. E como eu estava falando antes com o Paulo, antes de a gente começar, a ignorância que a gente tem sobre todo o mundo árabe, sobre os artistas, os músicos, os poetas, os arquitetos, além de não ser uma coisa homogênea, existe uma diversidade gigantesca no mundo árabe, e a gente não tem... A gente é completo, o mundo ocidental é completamente ignorante sobre essa cultura. Então você alheio, né? Isso é muito difícil, né? Muito vai custar muito tempo para você, pelo menos, ter um conhecimento básico para poder sacar coisas interessantes, realmente interessantes e com regularidade, principalmente. Exatamente.
Tá mudo de novo. Que eu mudo aqui para anotar para vocês. Mas é um grande desafio, né? Então, para os redatores, acho que mais do que para os diretores de arte, aí vai ter que fazer uma imersão maior, né? Eu acho que sim, mas é possível. Eu acho que é uma conversa, inclusive, que é um tema que é super válido. Não faz muito tempo que eu tive uma conversa com um colega nosso sobre isso. Era exatamente essa conversa, se valia a pena ter um redator em uma das nossas agências que não fosse native speaker, e a conversa foi exatamente sobre esse tema, assim. E, na minha opinião, vale muito a pena você ter alguém de outra cultura, de outro país, e se você não tem mais redatores que possam adequar, né, a ideia ao contexto de alguma forma, aí fica complicado. Mas eu sou 100% a favor de ter uma equipe o mais multicultural possível. Porque eu acho que é onde você consegue enxergar coisas que pessoas locais não enxergariam. E você vai ter sites mais originais, ideias mais potentes, conceitos mais potentes, enfim. Legal. E deixa uma outra coisa, a gente está falando aqui de redator e diretor de arte. E outras funções, assim, vocês veem, assim, outras pessoas atuando em outras áreas, além da criação aí? Eu sou um deles. Estrangeiros, tá? Eu sou um deles. Eu não estou trabalhando aqui como diretor de arte, né? Eu trabalhei como diretor de arte no Brasil, mas a direção de arte já não era o meu trabalho há quase 10 anos depois que eu saí de agência. Então, e sim a produção de imagens. Eu acho que o brasileiro, como artista em geral, é super, super bem visto e super bem-vindo. Inclusive, assim, eu comentei a questão do Henrique, que era esse meu colega que tem 4 filhos, que ele precisava ser sheik para vir para cá, mas inclusive, eu preciso responder algumas outras pessoas que não esqueci de vocês, inclusive pedindo desculpa adiantadamente, de tentar ajudar outras pessoas que estão tentando vir para cá, pelo menos com algumas dicas e tentar desmistificar algumas coisas. Assim, eu sempre tento ajudar na medida que eu consigo. De gente talentosa e que eu gosto muito aí do Brasil e que já entrou em contato comigo para eu tentar ajudar alguma coisa, sempre tô tentando. Eu conheço bastante gente também, bastante brasileiro que trabalha dentro do ambiente de comunicação, fora da criação, mas em ambiente de comunicação, sem problema nenhum. É uma agência. É uma agência. O dia a dia da agência vai ser um dia a dia de agência, tanto como atendimento, como produtor, como RTV, enfim. Aí é a questão, voltando, como a gente comentou, da questão da língua. Mas o ambiente de agência é o mesmo. Inclusive os problemas. Quando eu estava aqui na Ogilvy de Madrid, a gente tinha 2 atendimentos brasileiros. E na Edelman, atualmente, eu não me lembro de nenhum... Nos escritórios de Madrid e Barcelona, a gente não tem nenhum brasileiro de certeza. E em EMEA, agora de cabeça, eu não me lembro de nenhum outro brasileiro fora da criação. Que a gente tem alguns criativos em Londres, que são brasileiros, acho que na Alemanha também. Mas fora da criação, atualmente eu não lembro de nenhum outro brasileiro. Mas existe gente aqui na Espanha trabalhando em planejamento, existem outros atendimentos que eu conheço, mas é muito mais raro, assim, para vocês entenderem, no período da Ogilvy, tinha um departamento, uma agência maior aqui, tinham 2 atendimentos brasileiros contra 5 ou 6 criativos brasileiros. Então a proporção era bem menor, né? Curiosidade, por que vocês acham que isso acontece, assim? Porque até o papo, assim, me ocorreu perguntar isso agora. Falei, caraca, deixa eu perguntar, porque a gente tá falando muito de diretor de arte e redator e não das outras áreas, né? Uhum.
Eu acho que é onde brilha mais nosso trabalho brasileiro, né? Sempre foi na criatividade onde canta mais. Estava até falando antes, quando o Kleber mencionou, né, o lance de plataforma criativa e tudo mais, inclusive a maneira como se trabalha fora é diferente, muito diferente do que se trabalha no Brasil em geral. O método de trabalho, a maneira de pensar uma ideia, de pensar uma campanha e as etapas que tem é muito diferente, assim. Eu acho que isso e aí o fato do Brasil sempre ter brilhado mais em criatividade, né, em performance criativa, né, em festivais e tudo mais, sempre vai cantar mais pro lado de criatividade. Eu concordo. Eu acho que faz sentido isso. Legal. Caindo uma chuva, que espero que não vaze. Bacana. Agora, se fosse para vocês deixar uma última mensagem aí, porque o Kleber acho que caiu e não voltou mais. Ele mandou uma mensagem aqui no grupo, acho que não vai conseguir voltar. Espero que não tenha sido nenhum urso lá de onde ele está. É verdade, ele está morando no meio dos ursos. Espero que não tenha sido nenhum urso. Depois eu vou mandar uma mensagem para ele perguntando. É verdade. Eu fiquei super curioso. Tá vivo, menino? Tipo, né? Vou bater o urso aí, né? Vocês deixarem uma mensagem final, mas no sentido assim de dicas e conselhos que vocês deixariam para quem está com essa ideia fixa de repente, né? Eu conheço um monte de gente aqui da nossa própria comunidade criativa que pensa em fazer esse processo, é um sonho da maioria das pessoas, especialmente por conta do momento que a gente está vivendo no Brasil agora. O que vocês diriam para que eles sejam o mais assertivos possível nesse processo, sabe, de ir para fora, assim, sabe? Quer começar, Felipe? Não, pode ir. Bom, eu acho que tem três, na minha visão, eu acho que tem três coisas principais. A gente falou bastante delas, inclusive, nesse papo. Tem essa questão da língua, que eu acho que é super importante. Tem uma questão que, por exemplo, foi um grande diferencial na minha jornada e nas oportunidades que eu tive, que eu acho que é uma das coisas mais importantes, é o contato que você tem com as pessoas, a capacidade de você manter uma rede de amigos e colegas e das mais diversas áreas possíveis que possam te beneficiar, e que você possa beneficiar também outras pessoas. Eu acho que isso é um ponto muito importante dessa experiência de você ter contato com pessoas diferentes. E a terceira coisa, eu acho que é a resiliência, principalmente de você viver num país estrangeiro, você ter a certeza que nem tudo vão ser flores. O cachorro me respondeu de novo. De você ter certeza que nem tudo vão ser flores e você tá apto a encarar esses desafios e esses problemas. E é óbvio, assim, tem a questão do talento e a questão disso tudo que a gente conversou, que acho que o brasileiro tem bastante. Mas uma das coisas que fez uma grande diferença na minha vida foi as pessoas que eu tive o prazer de trabalhar junto, dentro e fora da agência, e que acabaram virando grandes amigos, e de pessoas, inclusive, que eu trabalho já há muitos anos e que ainda não conheço pessoalmente. Por exemplo, acontece muito isso, assim, de você estar longe e trabalhar há muitos anos juntos. Isso faz uma grande diferença. E, por exemplo, pessoas como a Celinha. A Celinha eu conheço fazem quantos anos, Celinha? Faz muito tempo. Se eu for para Dubai, eu vou morar na casa do seu cachorro, hein? Olha, tem espaço. Até te perguntar, como é que seu cachorro sobrevive aí? Ele fica dentro, fechado?
E inacreditavelmente meu cachorro ainda é um husky. Tipo Nossa. assim, seria o ser que teoricamente menos acostumado com um calor desse aqui. Mas eu acho que ele tem a mesma dificuldade que eu tenho, assim, quando tá. Não a questão das dificuldades serem as mesmas, porque eu não sou um cachorro ainda. Mas é muito indoor a vida. Principalmente nesses 6 meses de bastante calor, é sempre tudo indoor. Então, para passear com o cachorro tem que ser só à noite, senão queima as patinhas dele. Você tá no mudo de novo, Celina. Não, eu só falei, belezura. Valeu, Paulinho. Felipe, e aí, o que você deixa de conselho para a galera? Cara, eu acho que, primeiro de tudo, você tem que saber se é isso que você realmente quer, porque eu vejo uma galera que tá um pouco descontente com... Ó, o Kleber voltou. Ó, o Kleber voltou. Meu Deus do céu, me desculpem, gente. Não foi nenhum urso. Pifou, aí acabou a bateria. Um urso, cara. Que bom que vocês estão aí ainda. Então, Celinha, eu acho que primeiro a pessoa tem que entender se é isso que realmente quer. Eu vejo muita gente descontente com uma situação X e tal no Brasil, principalmente por situação política, ou muitas vezes por situação econômica, mas quando você sai daí, você vai para um outro país, para viver num outro país, você tem que entender que você vai abrir mão de várias coisas que você tem aí. Primeiro, o estilo de vida que a gente tem no Brasil. Existe uma... Não sei se dá para falar dessa forma, mas vou tentar me expressar da forma mais clara. A desigualdade que a gente não tem no Brasil, você está trabalhando no que a gente trabalha, te coloca numa posição com determinados benefícios de vida que você não vai ter na Europa, por exemplo. Você não vai ter... Não sei, muita gente no Brasil é acostumado a ter alguém para limpar a tua casa todos os dias, ou alguém para cuidar dos teus filhos, ou alguém para, sei lá, sabe, ter uma garagem para o teu carro. Quando você tem a oportunidade de ter um carro, ter uma garagem para ter teu carro, é um empenho na Europa você ter uma garagem. O carro fica na rua. É muito difícil você ter um parking, sabe? Não são todos os prédios que tem, ou você tem que pagar um parking privado e é caro. Acho que nos Estados Unidos é um pouco diferente essa questão de consumo de produto e tal, mas tem vários aspectos que são diferentes. Acho que nos Estados Unidos, por exemplo, vai mudar muito a prestação de serviço, que é muito mais cara. Então, várias prestações de serviço que você conta aí no Brasil como algo normal da tua vida corrente, você vai ter que fazer por conta própria. Acho que essa é a primeira coisa, você entender realmente que você quer sair daí por uma razão não só de um momento, mas porque você realmente quer viver essa outra história. Aí tem uma outra parte que eu vejo também, que muitos brasileiros sentem falta demais do Brasil, demais, da comida, das pessoas, de tudo. Cara, se você realmente ama a nível do Brasil, que isso vai te fazer falta todos os dias, não vem, cara, você vai sofrer e é ruim sofrer. Mas falando sério, eu sempre falo para as pessoas que eu sou muito curitibano, assim, eu não o que você mais sente falta do Brasil, assim, cara, que eu vim de Curitiba, assim, não sou, né, brasileiro, como vocês conhecem, assim. Nós somos todos ex-góticos. Bruxelas chovia quase todo dia, era o mais próximo que eu senti de Curitiba, assim, era como, cara, eu cruzei o Atlântico para estar em Curitiba, sabe? Frio, chovendo com vento. Então, a minha conexão é muito diferente, assim, com que outros amigos, colegas que eu tenho de outros lugares do Brasil possuem com a vida mais de praia. Tem um amigo que trabalhava comigo da Bahia. Para ele, cara, a comida, a música, o calor, a praia, para ele era algo muito, muito dolorido, assim, estar fora do Brasil. Eu vi ele sofrer todo dia, assim, me dava bastante pena. Tem gente que tem essa conexão mais profunda, assim. Então, você tem que, antes de você tomar essa decisão, saiba, cara, que você não vai ter. Tipo, você vai conseguir achar um restaurante brasileiro, você vai conseguir achar um bar, algum lugar que toca samba, você vai ter uma churrascaria, mas não vai ser a mesma coisa e você não vai ter isso todo dia.
Então, eu acho que essa é outra coisa. E em relação aí, sendo mais específico com a Europa, se você não tem documento, cara, é muito difícil vir, mas muito difícil mesmo. Assim, eu já tentei trazer brasileiros, fazer a documentação, e é muito complicado, tem uma série de burocracias, uma série de questões legais. Então, se você não tem a documentação na Europa, para vir para a Europa é muito, muito difícil. E ainda se você conseguir, o teu empregador, a agência que vai te trazer, tem que te pagar um salário acima do que se paga no mercado. Então, você tem que estar num nível de portfólio, de carreira e de prêmio muito alto para uma agência se comprometer a te pagar um salário mais alto do que a média no mercado, do que pagaria para um espanhol no mesmo nível que você. Ele é obrigado a pagar mais, porque ele vai te trazer como uma pessoa... Ele tem que justificar para o governo porque ele está trazendo um estrangeiro, basicamente. Ele tem que dizer, eu estou trazendo esse cara porque é um Superman, é um super-herói. Então, ele vai ter que pagar mais por isso. Então, e tem muita gente talentosa aqui também, e tem gente, e tem estrangeiros com documentos. Então, é difícil vir para cá sem documento. Tem que chegar um ano antes e achar um espanhol ou uma espanhola muito bacana, se casa, daí espera mais o quê? 5 anos? Cara, mesmo assim é difícil, hein? Mesmo assim, mesmo nessa situação, não é tão simples assim, não é tão fácil. Para minha esposa tirar os documentos dela foi bastante complicado e mesmo. E para poder começar a trabalhar e tal levou uma parte de tempo, assim. Certo. Você casou, Kleber, aí nos Estados Unidos? Casei com meus gatos, né? E com os ursos. Tem green card já? Os meus gatos, eles tinham o J, aquele visto de estudante. Mas daí eles melhoraram o portfólio e tal, ganharam a cidadania, daí eu ganhei junto. Não tô casado ainda, não. Isso aí não é para mim, Celinho, isso é para vocês. Isso tudo é para vocês. Então pode me arrumar um marido aí que eu tô indo, hein? Tem vários. Tem vários homens decentes. Uma outra dica importante também, que eu acho que uma outra conversa que a gente teve, eu falei, que eu acho que é super importante. Contrate um assessor contábil antes de você mudar para verificar isso é verdade. Gastar, como tributar imposto, alguém que te ensine. Antes de você pensar, estude, descubra e contrate alguém, pague para alguém te ajudar sobre isso, porque isso é verdade. É muito diferente a maneira que se tributa fora do Brasil. É mais parecido fora do Brasil com em outros lugares. Vários países são mais parecidos, mas isso é uma dor de cabeça gigantesca. E se você não dominar isso, você vai se incomodar muito. Quando você aceitou a proposta, você não sabia quanto que você ia ganhar líquido, e isso pode complicar a tua vida consideravelmente. Excelente. Isso é verdade. Isso é verdade. Eu tenho, inclusive, assim, um dos grandes problemas que eu tive, até não comentei isso no começo, mas foi um problema grande que eu tive aqui, financeiramente mesmo. Quando eu cheguei na agência, passou meu período de experiência, eles abriram uma conta para mim no banco, a agência mesmo abriu uma conta para mim no banco, mas eles me indicaram também abrir, era uma conta salário, eles me indicaram abrir uma conta para eu poder ter talão de cheque, para eu poder alugar uma casa. Talão de cheque, você falou? Talão de cheque, já explico por quê. Porque no meu contrato, a agência iria me fornecer um house allowance, que é eles pagariam, no caso, o meu aluguel, mas eu teria que fazer toda essa parte de contrato. Fiz a conta no banco. O talão de cheque é necessário porque todos os aluguéis aqui em Dubai, eles são anuais. Então, você não paga mensal, você tem que fazer um contrato anual. E em alguns lugares, você precisa um cheque, às vezes você precisa 4 cheques. As pessoas dividem, não é muito comum as pessoas dividirem mais do que 4, o valor anual. Eu aluguei um lugar que eram 2 cheques.
Eu dei os 2 cheques e quando esse primeiro cheque foi debitado, ele foi debitado da conta que eu abri, não da conta que depositaram o dinheiro. Então, eu fui automaticamente para o Banco Central de Dubai na minha primeira transação financeira. Isso foi extremamente pesado, porque eu não sabia absolutamente nada como funcionava esse trâmite todo burocrático, e a pessoa que abriu a conta para mim não linkou a minha conta com a minha conta salário. E foram alguns anos para eu conseguir me liberar desse problema por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Se acontecesse isso no Brasil, eu saberia me virar muito melhor. Mas estando num outro país... E você liga, você entra em contato, liga para algum departamento, e tal, você vai dar um jeito de descobrir, né? Mas como é que você vai fazer isso em árabe ou sem nem saber o nome dos documentos? Isso é uma treta bem grande, assim. Então acho que a tua dica é bem importante mesmo, de saber um pouquinho da burocracia e da documentação do país onde você está interessado, e isso é muito importante. Senão você para no Banco Central, igual eu. E quem que vocês contratam? Normalmente você contrata um profissional de contabilidade no Brasil ou fora do país, só para eu entender? Eu acho que tem que ser do país que você vai, né? Acho que seria o mais eficiente. Pra vocês terem uma ideia, eu estou resolvendo algumas questões de tributação do período que eu morei na Bélgica até hoje, e já faz bastante tempo que eu voltei, assim, e só vou resolver isso, vai levar mais um ano e algo. Não são problemas, mas, assim, são questões de tributação que ficam, e aí tem a ver com o bloco europeu e tudo isso, tem que transferir tributação de lá para cá e tudo isso, e segue aí até agosto do próximo ano, eu tenho será solucionado a questão, assim. Mas assim vocês dois foram para fora do país para criar problema, né? Eu tô vendo. Então, os dois já encrencados com a polícia, daqui a pouco estão presos. Basicamente. A questão da Bélgica tem a ver com seguridade social também. Tipo, você vai pagando a contribuição para a seguridade social e você tem que transferir de um país para o outro, dentro do bloco. São umas questões meio... Eu não tenho ideia, daí eu tenho já uma assessoria que mais ou menos vai me orientando o que eu tenho que fazer. Mas você tem que ter. Você não é daqui, você não vai saber fazer sozinho. Bom, e toda a galera aqui na Espanha, a maioria das pessoas tem um assessor contábil para tudo, assim. Nossa. Legal. E Kleber, você, o que você deixa de conselho para a galera aí que está na vibe, né, de sair fora? Tem muita gente querendo ir para os Estados Unidos, inclusive, também, né? Europa, Estados Unidos, a gente vê a galera comentando muito. A coisa mais difícil, na minha opinião, aqui, foi achar a pessoa certa para conversar. Porque acontece o seguinte, se você não agendar entrevistas em agências antes de você chegar aqui, você vai ficar nesse jogo de phone tag com eles. Porque até achar a pessoa, daí você acha, daí cai na caixa de voz, daí você deixa uma mensagem, daí você manda o portfólio. Tudo isso é uma negociação que você pode fazer direto do Brasil. Porque comigo, quando eu cheguei aqui, eu tinha algumas coisas agendadas, mas eu também deixei para chegar para fazer as coisas. O teu dinheiro acaba muito rápido, né? Como eles estavam falando, a coisa é complicada. Você chega aqui, o custo é outro, é infernal, ainda mais agora, o dólar alto, aquela coisa toda. Então, a minha dica é tentar agendar tudo, fazer o máximo possível do Brasil, para quando você chegar aqui, você já está com entrevistas marcadas, e facilita muito. Legal, pessoal. Acho que vamos encerrar, né? Porque a gente podia ficar a tarde toda aqui batendo papo, mas acho que já deu ali. Então tem que ter muita criatividade aí para resolver todas essas tretas, que é o processo de ir para fora do país, assim, que é legal, né? Mas assim, tem muita burocracia, né? Envolvida em tudo isso. E muitos cuidados também para em vez de ter uma experiência boa,
não ter uma experiência ruim aí, né? Então, achei excelente essas dicas aqui que vocês deixaram no final pra galera, senão parece que tudo é um mar de rosas, né? Que vai rolar rápido. É um mar de rosas com espinhos, né? Aquela coisa. Tem o bom, tem o ruim. Na verdade, a gente, como se diz, né? Que você se leva para todos esses lugares. Então, os teus hábitos, eles vão junto com você. E às vezes você chega num lugar que o lugar é mais receptivo para as coisas, para quem você é, da maneira como você trabalha, né? Tem gente que gosta... Por exemplo, eu nunca comi em restaurante desde que eu cheguei aqui. O americano não vai em restaurante na hora do almoço. Você come na mesa. Então é uma coisa que você se adapta. Mas daí eu descobri que, na verdade, você gasta menos dinheiro, você está com as pessoas do teu grupo, não tem por que estar num restaurante. Então são pequenas coisas que é verdade. Tem que estar preparado, mas às vezes você chega num lugar e você descobre que é o lugar perfeito para você, porque você era uma certa pessoa e no Brasil não estava encaixando, e em outro lugar acaba funcionando melhor. Bacana. E tudo tem a ver com cultura também, né? Acho que nos 3 lugares aí. E principalmente aqui, se acostumar a trabalhar os domingos. É verdade, a sexta-feira que é boa aí, né? O nosso final de semana... interessante. Só tem o o nosso final de semana é sexta e sábado. Não tem. É verdade. E essa não trabalha na sexta, então? Trabalha no domingo? Sexta e sábado seria o nosso sábado e domingo, e domingo aqui é dia útil. É isso aí. Entendi. O nosso gestor de criação sempre fala, não me chama na sexta, pelo amor de Deus, cara. Aí um dia ele me explicou, eu falei assim, puta, não sabia, foi mal. Mas é engraçado que o nosso relógio biológico, eu levei um tempo para me acostumar com respeito aos domingos. Por mais que, por exemplo, façam 5 anos que eu não veja Fantástico, por exemplo, da musiquinha do Fantástico, a música depressiva do Fantástico que anuncia segunda-feira chegando, o costume para mim do domingo ser um dia normal, útil, foi uma adaptação também. Pequenas coisas assim que você vai se adaptando. Exato. Mas acostuma, né, gente? Acostuma, né? Acostuma. Mas é porque eu acho que vocês 3 são tudo curitibano, né? Os 3 são, né? Sim. Tudo gente desapegada, de gente fria, muda. E daí dá para gravar o Fantástico e assistir no sábado, né? Também dá. Aqui na Espanha, na sexta-feira, se trabalha meio período. Então. Vai até 2h30, 3 horas da tarde, acabou. Nossa. Eu tô falando, se eu vou morar nos Estados Unidos e Europa, eu fico rica facinho, eu trabalho todo dia. Então, tá vendo? Não vai ter esse problema. Pois é. Então tá bom, gente. Obrigada aos 3 aí por terem participado desse painel, por deixar esse monte de dica, informação aí relevante para nossa galera. Muito útil. Acho que tudo isso nesse momento que a gente está agora. E aí qualquer treta, eu pergunto para vocês aí mais para frente, aí falar conselhos. Beleza, obrigadão aí pela que agradeço. Eu gostaria de manter contato com vocês dois também, Kleber e Felipe. Vamos afinar os contatos aí, se possível. Vamos sim. Acho que a gente vai ficar trocando ideia aí o dia inteiro, né? Foi bastante prazeroso, bem legal. Obrigadão aí. Exato. Demais. Valeu, Paulo. Valeu, dois também. Maravilha. Valeu, até mais. Tchau, gente. Tchau. Grande abraço. Tchau. Tchau.